A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 24º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos, no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para a sua edificação e crescimento. O tema de hoje é Transformado pela Verdade. Nossa leitura está em Atos, capítulo 20, versículo 32, que diz: A palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que vocês venham a necessitar. A verdade nos transforma. O crescimento espiritual é o processo no qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para nos tornar semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a sua palavra. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus tem para nós. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra. Ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Quando Deus fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, toda a criação, tudo que existe, foi pelas suas palavras que tudo veio existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que Ele fez. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera vida, cria a fé, produz mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, infunde esperança, libera poder, limpa nossas mentes, cria as coisas e nos garante o futuro eterno. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Nunca subestime o valor dela. Você deve considerá-la tão essencial para a sua vida como a comida. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual do qual você tem de se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada de nosso leite, pão, comida sólida e doce sobremesa. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha: desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve no passado, mas de nada vale uma Bíblia na estante. Milhões de crentes são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome, com a alma subnutrida. Para ser um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a primeira prioridade. Jesus chamou isso de permanecer. Ele disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atividades. Primeira, devo aceitar sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo para a minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. A Bíblia deve sempre ter a primeira e a última palavra em minha vida. Muitos de nossos problemas ocorrem porque baseamos nossas escolhas em critérios duvidosos. Cultura: todos estão fazendo isso. Tradição: sempre fizemos isso. Ou emoção: pareceu-me a coisa certa. Todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado neste mundo. Segunda, devo assimilar sua verdade. Não basta acreditar na Bíblia.
Devo preencher minha mente com ela, de forma que o Espírito Santo possa me transformar com a verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Você pode recebê-la, lê-la, pesquisá-la, relembrá-la e refletir sobre ela. Você recebe a palavra de Deus quando a ouve e aceita com uma postura aberta e receptiva. A parábola do semeador ilustra como nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e dar frutos. Por mais de 2000 anos na história da igreja, somente os sacerdotes podiam ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora, milhões têm acesso a ela. Apesar disso, muitos crentes são mais dedicados à leitura do jornal diário do que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que não cresçamos. Não podemos assistir à televisão por 3 horas e ler a Bíblia 3 minutos e esperar crescer. Pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia está em 2 exercícios que se adicionam aos da simples leitura, que é fazer perguntas sobre o texto e anotar suas impressões. Você não estudou realmente a Bíblia se não escrever seus pensamentos no papel ou no computador. Outra maneira de permanecer na palavra de Deus é relembrá-la. A capacidade de lembrar é dom de Deus. Você pode pensar que tem memória fraca, mas a verdade é que há milhões de ideias, verdades, fatos e imagens memorizados. Você lembra o que é importante para você. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para relembrá-la. A 5ª maneira de permanecer na palavra de Deus é refletir sobre ela, o que a Bíblia chama de meditação. Para muitos, a ideia de meditar evoca imagens de alguém esvaziando a mente e deixando-a vaguear. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é pensamento concentrado. É necessário esforço verdadeiro. Você escolhe um versículo e reflete sobre ele repetidamente. 3ª, devo aplicar seus princípios. Podemos receber, ler, pesquisar, relembrar e refletir na palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em pô-la em prática. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate com muita intensidade. Ele não se importa que você frequente estudos bíblicos, contanto que não faça nada com o que aprendeu. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que apenas por termos ouvido, lido ou estudado a verdade, nós a assimilamos. Na verdade, você pode estar tão ocupado indo para a próxima aula, seminário ou conferência bíblica que não tem tempo de pôr em prática o que aprendeu. Você esquece o que aprendeu a caminho do próximo estudo. Sem colocar em prática, qualquer estudo bíblico é inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus vêm de obedecer à verdade e não apenas de conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão: a verdade me transforma. Um versículo para memorizar: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João capítulo 8, versículos 31 e 32. Uma pergunta para meditar: o que Deus já me disse na sua palavra que ainda não comecei a fazer? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos neste momento. Queremos Te louvar e Te agradecer por mais uma oportunidade de estar diante da Tua presença, buscar a Tua face e render a Ti adoração e honra. Paizinho querido, nós declaramos que sim, precisamos ser transformados a cada dia através da Tua verdade, através da palavra que nos fortalece, palavra que é viva e eficaz.
palavra que é um rio que se renova todos os dias, que nos purifica, que nos restaura e que nos prepara para a vida. Que venhamos cada dia mais ser apaixonados pela pesquisa, pelo estudo da Tua palavra, mas também queiramos colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido nas Tuas Escrituras, porque nos seria inútil todo o conhecimento se não colocarmos em prática. Nos ajuda, Senhor, a ser cada dia mais dedicados a aprender tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, para que nos tornemos melhores discípulos e melhores discipuladores, servos do Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, papai, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos, e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.